O raiar de um novo dia não é apenas a sucessão do tempo, mas um convite divino para o recomeço. Neste momento, quando a luz rompe a escuridão e o mundo desperta, somos chamados a silenciar as preocupações que ainda pesam em nossa alma e a elevar o nosso olhar para o Autor da vida. É a oportunidade sagrada de renovar a nossa fé, reconhecer as bênçãos invisíveis que já nos cercam e alinhar o nosso coração com o propósito eterno. Quando escolhemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, como nos ensina Mateus capítulo 6, versículo 33, descobrimos que todas as outras coisas se encaixam no lugar divino. Prepare o seu espírito para este momento de conexão profunda, onde a prioridade não é o que nos falta, mas quem nos sustenta. Quero convidá-lo a permanecer comigo até o final desta jornada de fé, pois cada palavra aqui escrita foi preparada para fortalecer o seu íntimo e preparar o seu dia para viver a abundância da provisão de Deus. Não interrompa esta conexão agora. Permita-se mergulhar nesta oração até o último instante, pois é na perseverança que encontramos o consolo e a direção que a nossa alma tanto necessita. Vamos orar. Soberano arquiteto do universo, a alvorada desperta e encontra corações dispostos ao silêncio profundo. O reconhecimento da supremacia divina sobre todos os acontecimentos torna-se o alicerce deste instante, conforme orienta Mateus, capítulo 6, versículo 33, ao instruir sobre a busca prioritária pelo reino. Existe um desejo latente de caminhar em retidão, afastando as distrações que nublam o horizonte da fé. A esperança floresce, alimentada pela certeza da provisão que desce das alturas, transformando a escassez em abundância espiritual. Caminhamos fortalecidos por esta convicção, onde o sagrado se mistura ao cotidiano, elevando cada pensamento a um patamar de entrega incondicional. A alma se aquieta, sentindo o pulsar da vida emanando do Criador, enquanto os propósitos humanos se alinham com a vontade perfeita, revelando horizontes antes ocultos pela ansiedade. Resta a confiança plena no agir de alguém maior, que rege as estações e sustenta os firmamentos, mantendo a ordem sobre o caos. A paz, esta dádiva imensurável, inunda os recônditos mais profundos do ser, conferindo serenidade diante dos desafios. Intercedemos pela proteção dos nossos filhos, pequenos e grandes, que enfrentam as incertezas de um mundo veloz. A cobertura divina deve repousar sobre suas vidas, guardando-os de ciladas e conduzindo seus pés em veredas seguras. Inspirados em Lucas capítulo 2, versículo 52, clamamos por sabedoria, estatura e graça, permitindo um desenvolvimento pleno sob a guarda celestial. Que a luz do discernimento os acompanhe em cada escolha, blindando seus corações contra influências perversas, garantindo segurança em todo o trajeto. A infância e a juventude tornam-se períodos de aprendizado, onde os valores eternos são semeados, colhendo frutos de integridade e coragem. Pedimos anjos acampados ao redor de suas trajetórias, afastando qualquer ameaça, mantendo-os firmes no propósito de vida. A herança recebida através da prole é um tesouro zelado com esmero, entregue aos cuidados de quem conhece o amanhã e protege o hoje com fidelidade inabalável. Nada poderá lhes furtar a paz, pois a promessa de resguardo acompanha cada passo dado na jornada do amadurecimento. Abençoa, ó Altíssimo, o labor das nossas mãos e a busca por oportunidades profissionais. Muitas são as portas que aguardam o toque da providência para se abrirem, revelando caminhos de sustento e propósito. Aos que enfrentam a angústia da espera por um emprego, concede a paciência ativa, unida à capacidade de enxergar janelas onde parecem existir apenas paredes. Que a competência seja reconhecida e o mérito encontre o campo fértil da oportunidade, gerando estabilidade e alegria na produção cotidiana. O trabalho dignifica e a ocupação honrosa torna-se um exercício de gratidão, transformando o suor em colheita farta. Pedimos discernimento para negociar, coragem para inovar e clareza para discernir as ciladas da desonestidade. Que a prosperidade venha do empenho honesto,
banhada pelo favor divino, sustentando lares e alimentando sonhos. A esperança não se esgota, pois alguém supre todas as necessidades, abrindo tesouros antes fechados pela dúvida, provendo o necessário para cada dia de labuta. Saúde e vigor físico são súplicas que elevam a esperança daqueles marcados pela enfermidade. O poder restaurador, mencionado em Isaías capítulo 53, versículo 5, irradia cura sobre o corpo fragilizado, renovando as energias desgastadas pelo sofrimento. Pedimos o alívio imediato de dores persistentes, o fechamento de feridas e a regeneração de tecidos e órgãos. Que o ânimo retorne aos semblantes abatidos, trazendo a força necessária para enfrentar o tratamento, a recuperação e o retorno à vida plena. Livramentos surgem como milagres discretos, devolvendo o equilíbrio perdido e afastando o desânimo que acompanha a doença. A fé, esta força invisível, torna-se o medicamento da alma, curando traumas e trazendo paz ao interior, enquanto o corpo busca a cura completa. Que o consolo abrace os que sofrem, trazendo o descanso merecido, e que o restabelecimento seja uma prova da misericórdia que se renova, curando feridas profundas e levantando o caído para novas batalhas. A gratidão, manifestação suprema do reconhecimento, inunda o espírito ao observarmos as miudezas do cotidiano. Pequenos gestos de bondade revelam a presença invisível de alguém superior, agindo silenciosamente em prol do nosso bem-estar. Aprender a valorizar o fôlego alcançado e a claridade do sol é um exercício de humildade. A murmuração perde o espaço, substituída por um cântico silencioso de louvor, fundamentado na certeza de que a provisão nunca falha. Cada instante torna-se uma oportunidade de aprender, crescer e transbordar o amor recebido, cultivando um solo interior fértil para a semente da esperança. Senhor-no de discernimento, habilidade rara, é solicitado para conduzir as decisões complexas deste período. Entre caminhos tortuosos e opções duvidosas, a sabedoria superior, conforme Tiago capítulo 1, versículo 5, atua como bússola infalível. Pedimos clareza mental para distinguir o que é essencial do que apenas distrai. A pressa, inimiga da prudência, deve dar lugar à pausa reflexiva, permitindo escolhas fundamentadas em valores perenes. A caminhada torna-se mais segura quando a visão não está limitada aos horizontes próximos, mas estendida para o propósito maior que rege a existência. Fortalece os alicerces da convivência em nossos lares. Conflitos, muitas vezes gerados pela incompreensão, cedem perante o exercício da paciência e o perdão exercido com generosidade. Desejamos que a harmonia prevaleça sobre qualquer desavença, transformando casas em verdadeiros santuários de paz. O amor, praticado na sua forma mais abnegada, torna-se o antídoto contra o isolamento e a amargura, criando um ambiente propício para o crescimento mútuo. Que as palavras ditas carreguem o peso da verdade temperada com a doçura da benevolência, edificando em vez de destruir. Como está descrita em Efésios capítulo 6, versículo 11, reveste o ser de coragem para enfrentar as batalhas invisíveis. Contra as ciladas que surgem nas entrelinhas da rotina, a prontidão espiritual atua como escudo defensor. Não buscamos o conflito, mas a firmeza necessária para manter a integridade, mesmo quando a pressão do entorno exige conformismo. A resistência é forjada na confiança, um pilar inabalável que sustenta a mente contra as investidas do desânimo. Manter-se em pé ancorado na verdade é a prova máxima de que a fé supera qualquer obstáculo. A fonte, mencionada em João capítulo 4, versículo 14, sacia a sede que a alma experimenta em meio à aridez do deserto existencial. Águas vivas vertem diretamente da fonte inesgotável, renovando a energia que o desgaste diário tenta drenar. A saciedade não é passageira, mas profunda, estabelecendo um estado de satisfação que independe das circunstâncias externas. Viver bebendo desta fonte é o segredo para manter o vigor, evitando que a alma sucumba à secura da rotina ou à exaustão.
A vitalidade espiritual torna-se a reserva inesgotável, garantindo o prosseguimento da jornada. O controle soberano sobre os eventos futuros repousa em mãos capazes de manejar as estrelas. Aceitar que planos humanos podem ser alterados para atender a propósitos mais elevados é um ato de confiança extrema. A rendição ao desenho divino não significa passividade, mas uma colaboração ativa, alinhada com a vontade superior que, como sugere Romanos, capítulo 12, versículo 2, é sempre boa e perfeita. Ansiedade e controle perdem o sentido diante da majestade de alguém que conhece o fim desde o começo, orquestrando tudo para o bem maior. Pai, a integridade, valor cada vez mais raro, deve ser o selo de todas as nossas condutas. Agir conforme o que se professa, em locais públicos ou no resguardo do silêncio, é o teste definitivo da retidão moral. Pedimos que a coerência entre pensamento, fala e ação seja a tônica do dia, fortalecendo a confiança dos que nos rodeiam. A honestidade em pequenas transações reflete o caráter forjado nas verdades eternas, tornando-nos exemplos vivos de uma ética que transcende modismos. Ser íntegro é, acima de tudo, caminhar com a consciência tranquila. A esperança, âncora da alma, firma-se no inabalável fundamento da fidelidade divina, conforme expressa Lamentações, capítulo 3, versículo 22 até o 23. Mesmo sob nuvens cinzentas, a convicção de que novas misericórdias aguardam o amanhecer mantém o ânimo elevado. A visão não se detém no problema, mas alcança a solução que repousa na providência. Cada desafio superado torna-se um degrau na construção da resiliência, provando que, no final, a luz sempre dissipa a penumbra e a justiça prevalece sobre as incertezas. O serviço ao próximo, manifestação tangível do amor, transforma a rotina em missão. Identificar oportunidades para aliviar o fardo de alguém, seja através de uma palavra encorajadora ou de um auxílio prático, traz uma satisfação que bens materiais jamais poderiam comprar. Queremos ser canais de bênção, instrumentos de mudança na vida daqueles que se sentem invisíveis ou esquecidos. A proatividade em servir reflete o coração transformado, onde o egoísmo cede lugar à generosidade, tornando o mundo um pouco mais habitável para todos. A paciência, fruto amadurecido pelo tempo, é necessária em todas as esferas. Processos exigem intervalos que a ansiedade humana muitas vezes deseja abreviar. Confiamos na cadência da perfeição, aguardando que o tempo de colheita chegue com a abundância prometida. O desenvolvimento de virtudes não ocorre no imediatismo, mas na persistência. Saber esperar sem desfalecer, mantendo a serenidade diante da demora, é a prova de que a confiança está depositada na fonte certa, e não no resultado apressado das mãos humanas. A sabedoria, presente em cada encruzilhada, ilumina o caminho com clareza singular. Mais valiosa que o ouro ou a prata, ela orienta as decisões que definem os destinos. Pedimos o acesso a este manancial para navegar pelos diálogos difíceis, para resolver problemas complexos e para escolher as batalhas que valem a pena. A mente, conectada ao alto, torna-se capaz de antever consequências, agindo com a prudência de quem enxerga além do óbvio. Que esta luz nunca se apague, mantendo o trilho da vida iluminado e seguro. O descanso, necessário até para o mais vigoroso dos seres, é um presente sagrado. Saber cessar a labuta não é sinal de fraqueza, mas um reconhecimento da necessidade de renovação. O repouso permite que o corpo recupere a energia, que a mente limpe os ruídos e que o espírito retorne ao centro. A qualidade do repouso dita a eficácia do trabalho, e a paz encontrada no silêncio do descanso prepara para os desafios que inevitavelmente surgirão. Conceder-se o direito de pausar é, paradoxalmente, a melhor forma de se preparar para prosseguir. A palavra, ferramenta de poder, possui a capacidade de construir ou devastar. Pedimos que o dom do discurso seja utilizado com temperança, abençoando o ambiente com frases de esperança. Que as expressões de ódio, crítica destrutiva
ou fofoca sejam banidas do vocabulário, cedendo espaço para a linguagem da paz. O que se profere tem a força de definir a atmosfera ao redor, tornando o cotidiano mais leve ou mais pesado. Escolher termos que edifiquem é uma responsabilidade assumida por quem deseja viver conforme as verdades eternas. Senhor-nos de a humildade, virtude que abre as portas do entendimento. Permite o reconhecimento da própria limitação. Não somos autossuficientes, embora o mundo tente imprimir tal falsa ideia. Reconhecer a dependência do Criador é o primeiro passo para experimentar a verdadeira força. O orgulho, que fecha os olhos e endurece o coração, cede lugar à docilidade de quem sabe que muito ainda tem a aprender. A abertura para o novo, o reconhecimento das falhas e a busca por correção são os sinais da maturidade espiritual. A justiça, princípio que rege o equilíbrio social, deve nortear as interações profissionais e pessoais. Buscar o que é justo, mesmo quando a vantagem pessoal está em jogo, é o desafio cotidiano. A imparcialidade na tomada de decisão, o respeito aos limites alheios e o cumprimento do dever tornam o ambiente mais digno. Que a conduta seja um reflexo do caráter que não se vende, mantendo a integridade inegociável em todos os contextos, garantindo que o direito de um não seja sacrificado pela conveniência do outro. Queremos a firmeza necessária para sustentar a caminhada em tempos de turbulência. Repousa na fé inabalável. Nada poderá abalar a estrutura construída sobre rocha sólida. As tempestades, que buscam derrubar o que foi erguido com tanto zelo, tornam-se apenas ventos que testam a resistência. A convicção do propósito, somada à certeza do apoio incondicional das alturas, confere a coragem necessária para avançar, dia após dia, com a cabeça erguida e o coração esperançoso, sabendo que a trajetória está sendo acompanhada pelo olhar cuidadoso da eternidade. A busca pela santificação transcende o simples comportamento externo, penetrando nas camadas ocultas da intenção humana. Queremos que a purificação do ser comece nos pensamentos, antes mesmo de se manifestarem em palavras ou gestos. Como ensina o Salmo capítulo 139, versículo 23, pedimos que a luz da verdade escrutine nossas motivações, revelando qualquer vestígio de impureza que ainda persista. Este processo de refinamento, embora exigente, é necessário para uma conexão mais límpida com o sagrado, permitindo que a luz interior brilhe sem as interferências das sombras do ego. A perseverança na caminhada, mesmo diante das incertezas, fundamenta-se na promessa contida em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Existe o compromisso de não desfalecer perante a demora dos resultados, pois a colheita exige paciência e o devido tempo de maturação. Cada esforço realizado, por mais sutil que pareça, é um tijolo na construção de um legado de fé. Mantemos o foco no objetivo eterno, descartando o desânimo que tenta invalidar o caminho trilhado até aqui, confiantes na recompensa reservada aos que não desistem. O silêncio torna-se um campo fértil para ouvir a voz que não se manifesta em ventos ou terremotos, mas no sussurro suave, conforme descrito em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Em meio ao ruído ensurdecedor do mundo, reservamos momentos para aquietar a alma e sintonizar a frequência da escuta espiritual. A compreensão vem muitas vezes da ausência de palavras, onde o entendimento é captado pela intuição refinada pelo exercício da oração. É no vazio das distrações que as respostas mais profundas encontram espaço para ecoar. A generosidade, expressão prática da abundância, flui quando o coração entende que tudo é, na verdade, um empréstimo temporário. Compartilhar recursos, tempo e talentos não empobrece, mas expande a capacidade de receber, seguindo o princípio bíblico de que é mais bem-aventurado dar do que receber, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Esta prática desfaz as amarras do apego material, criando uma circulação de bênçãos que beneficia tanto quem doa quanto quem recebe, transformando a escassez em generosidade compartilhada. Deus nos dê a sabedoria para lidar com os relacionamentos interpessoais,
requer paciência e discernimento, evitando os conflitos gerados por mal-entendidos. Aplicamos a exortação de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, onde a resposta branda desvia o furor e evita o acirramento das tensões. A convivência, um desafio constante, torna-se mais leve quando a empatia prevalece sobre o julgamento. Valorizamos a diversidade de perspectivas, entendendo que o convívio com o outro é um espelho que revela áreas onde a maturidade ainda precisa ser desenvolvida. A sede de justiça, tema central na mensagem profética, impele a atuar como agentes de transformação no ambiente onde nos inserimos. Não basta observar o erro sem buscar o reparo, conforme a recomendação de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que orienta sobre praticar a justiça e andar humildemente. Este compromisso exige coragem para enfrentar estruturas opressoras e disposição para defender os que não possuem voz. A ética, quando exercida de forma plena, torna-se a bandeira que identifica quem pauta a vida pelas leis superiores. A renovação das forças, necessária quando o esgotamento ameaça a continuidade, encontra fonte em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Aqueles que esperam nas certezas eternas renovam o vigor, subindo com asas como águias, correndo sem se cansar e caminhando sem se fadigar. Esta capacidade de recomeçar após cada queda é o que define a resiliência de quem não se firma apenas na própria capacidade, mas na fonte inesgotável que sustenta os astros e a vida. A exaustão é apenas um sinal de que é hora de trocar a dependência humana pela força celestial. O perdão, ato de libertação pessoal, rompe as correntes que prendem o presente às feridas do passado. Deixar ir as ofensas não significa aprovar o erro, mas escolher a liberdade emocional, conforme os ensinamentos contidos em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. A amargura que se instala quando o perdão é negado atua como um veneno, deteriorando a vitalidade de quem guarda o ressentimento. Optamos pelo caminho da reconciliação, reconhecendo que todos cometem erros e que a misericórdia recebida é a medida exata do que deve ser oferecido aos outros. Senhor, a prudência ao falar evita as armadilhas da fofoca e da crítica destrutiva, que destroem reputações e corroem a confiança. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Alerta que, na multidão de palavras, não falta pecado, mas quem refreia seus lábios é sensato. Treinamos o filtro das palavras antes da sua emissão, garantindo que o que sai da boca edifique, console ou instrua. O controle sobre a própria língua é, certamente, um dos maiores indicadores de domínio próprio e maturidade, revelando um caráter lapidado pela reflexão constante. A busca por conhecimento não deve se limitar ao campo secular, pois a curiosidade intelectual é um reflexo do desejo de compreender a complexidade da criação. Desenvolvemos o intelecto como uma homenagem ao Criador, sabendo que a sabedoria é um tesouro que se multiplica à medida que é compartilhada. A leitura, o estudo e a observação da natureza são janelas que ampliam a visão sobre o propósito da vida. Queremos ser pessoas preparadas para responder com sensatez e inteligência aos desafios da contemporaneidade, aliando fé e razão. Pai, a alegria, estado de espírito que independe de circunstâncias favoráveis, manifesta-se mesmo em momentos de provação. Como exorta Neemias, capítulo 8, versículo 10, a alegria é a força que sustenta o ânimo quando o ambiente se mostra hostil. Este sentimento não é uma euforia passageira, mas uma convicção profunda de que existe uma realidade superior operando por trás do visível. Sorrir, mesmo sob pressão, torna-se um ato de resistência e uma afirmação de que a paz interior está protegida por um fundamento sólido. A honestidade nos negócios, em cada detalhe de transação ou contrato, é o selo de credibilidade que deve acompanhar a nossa trajetória. Levíticos, capítulo 19, versículo 35,
instrui sobre o uso de medidas justas e pesos verdadeiros, princípios que aplicamos rigorosamente em todas as interações comerciais. A reputação, construída com o passar dos anos, é um capital valioso que não admite desvios éticos em nome de lucros imediatos. Preferimos o crescimento sustentado na integridade do que a ascensão rápida baseada na dissimulação. A paciência com as limitações dos outros, frequentemente uma prova de amor, é exercida quando entendemos que cada pessoa trilha seu próprio percurso de amadurecimento. Efésios capítulo 4, versículo 2, orienta sobre o suporte mútuo, com toda humildade e mansidão. Ao aceitar que nem todos possuem o mesmo ritmo ou entendimento, criamos um espaço de acolhimento que permite o florescimento das virtudes alheias. Evitamos o julgamento precipitado, lembrando que a paciência exercida com o próximo é o reflexo da tolerância que recebemos das alturas. Pedimos desapego das coisas materiais não significa desinteresse pelo conforto, mas o reconhecimento de que o coração não deve estar ancorado em bens perecíveis. Mateus capítulo 6, versículo 21, ensina que onde estiver o tesouro, ali estará o coração. A ordem das prioridades é mantida, garantindo que a aquisição de bens seja consequência do labor e não o fim último da existência. Viver de forma desprendida permite que a generosidade circule sem as travas da avareza, tornando a vida mais leve e menos dependente do que é passageiro. A disciplina nos hábitos, tanto físicos quanto mentais, reflete o autocontrole necessário para uma vida equilibrada. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, destaca a importância de dominar o próprio corpo para não se tornar escravo de desejos descontrolados. Estabelecemos rotinas que promovam a saúde, a clareza de pensamento e o vigor espiritual, sabendo que a negligência em um aspecto da vida inevitavelmente afeta os demais. O domínio próprio é a chave que abre as portas para uma existência organizada e produtiva. A valorização do tempo, recurso não renovável, pauta a maneira como organizamos cada dia. Salmo capítulo 90, versículo 12, nos convida a pedir sabedoria para contar os dias e aplicar o coração à instrução. A procrastinação, inimiga dos grandes propósitos, cede lugar à execução focada e à priorização das tarefas essenciais. Entendemos que cada momento é uma dádiva que, uma vez desperdiçada, não retorna. Por isso nos empenhamos em viver com intensidade, propósito e consciência em tudo o que realizamos. Senhor, que possamos ter fidelidade nos compromissos assumidos, palavra empenhada e promessas feitas. Define a nossa confiabilidade perante a sociedade. Mateus capítulo 5, versículo 37. Orienta que o falar seja apenas sim ou não, evitando as nuances da duplicidade. Quando a integridade da palavra é preservada, a confiança se fortalece e os laços sociais se tornam mais duradouros. Queremos ser reconhecidos como pessoas cuja palavra é inegociável, cujos atos são coerentes com o que professam, construindo um nome fundamentado na retidão. A gratidão, celebrada em cada conquista e até nos aprendizados dolorosos, é a última nota deste bloco de oração. Primeiramente, reconhecemos a jornada como um todo, aceitando as curvas e os obstáculos como parte do treinamento necessário para a maturidade. A celebração não ocorre apenas nos fins, mas em cada passo dado, em cada dificuldade superada e em cada pequena alegria compartilhada. O coração grato é o solo onde a paz se instala e a esperança renova o seu vigor diariamente. Pai amado, o zelo pela criação, manifestado no cuidado com o ambiente e no respeito aos ciclos da natureza, reflete a mordomia responsável sobre tudo o que foi confiado aos cuidados humanos. Entendemos que a terra é uma extensão do domínio sagrado e a preservação do entorno é uma forma de honrar a obra que foi considerada boa. O desperdício de recursos é combatido com a sobriedade, pois a terra provê o sustento, e cabe a nós a gestão consciente, evitando que a ganância comprometa as futuras gerações. Agir com responsabilidade ambiental é, em última análise,
um gesto de respeito à própria essência da vida. Nos de A criatividade, centelha de semelhança com o Criador, é celebrada como um instrumento de inovação nas artes, na ciência e na resolução de problemas complexos. Não limitamos a capacidade inventiva a padrões obsoletos. Buscamos antes a originalidade que nasce da conexão com a fonte das ideias. Cada solução engenhosa e cada expressão artística tornam-se um testemunho de que a mente humana, quando inspirada, é capaz de vislumbrar soluções que transformam realidades estagnadas. Queremos utilizar este dom para edificar, para trazer luz onde existe confusão e para imprimir beleza no mundo. Senhor, o legado que deixamos às futuras gerações não se resume a bens ou posses, mas ao exemplo de caráter e à solidez dos valores transmitidos. Queremos que a memória do que vivemos seja um mapa para aqueles que nos sucederão, guiando-os pelos caminhos da integridade e da retidão. Como nos inspira Provérbios capítulo 13, versículo 22, a herança do justo se estende para além de sua própria vida. Trabalhamos hoje para que a história de nossa trajetória seja lida como um testemunho de coragem, fé e amor incondicional, servindo de alicerce para construções ainda mais elevadas. Pai, a tolerância diante das diferenças culturais e ideológicas é um exercício de maturidade que amplia a visão sobre a humanidade. Em um mundo plural, buscamos o diálogo que constrói pontes, reconhecendo que cada indivíduo carrega uma parcela da verdade e uma história que merece respeito. Aversão ao confronto desnecessário, em favor da compreensão mútua, é o caminho que escolhemos para promover a paz. Viver com abertura para aprender com quem pensa diferente é o segredo para manter o espírito jovem e a mente em constante expansão, evitando o isolamento intelectual. Pai, abre caminho para o aprendizado e para a retificação dos passos. A vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, mas um reconhecimento genuíno de que somos seres em processo de construção constante. Quando abandonamos o orgulho que impede a retratação, permitimos que a correção nos leve a patamares mais elevados de consciência. A capacidade de pedir desculpas e de reparar danos é o que diferencia quem realmente deseja evoluir de quem apenas finge retidão, garantindo que a jornada seja autêntica e transparente. A apreciação pela beleza e pela harmonia estética, encontrada tanto na música e nas artes, quanto na arquitetura da vida, é uma forma de elevar a alma. Concedemos tempo para contemplar o que é belo, permitindo que a arte e nutrição a sensibilidade que muitas vezes é sufocada pelo pragmatismo do dia a dia. A beleza, quando bem interpretada, aponta para a perfeição original, agindo como um bálsamo que acalma a mente agitada. Queremos ser pessoas que buscam o bom e o belo, não apenas como um entretenimento, mas como uma forma de alinhar o nosso interior à excelência divina. A resiliência financeira, pautada no planejamento e no desprendimento do consumismo desenfreado, é fundamental para manter a tranquilidade mental. Administramos o que nos é entregue com a consciência de que a verdadeira riqueza não se encontra no acúmulo, mas na estabilidade e na liberdade que o controle permite. Evitamos as armadilhas do endividamento que escraviza, optando pelo contentamento que provém da sabedoria em gerir o pouco com a mesma eficácia que gerimos o muito. A liberdade, aqui, é o resultado de uma gestão baseada na sobriedade e na previsão responsável.